pessoal, boa noite. Vou botar aqui o tema da nossa aula, pronto. Boa noite, pessoal, que bom ver vocês aqui em mais uma live. A gente vai algumas semaninhas aí sem fazer aula, mas foi por um bom motivo, tá preparando essa semana. A gente vai estar juntos aí por 6 dias seguidos, e durante esses 6 dias você vai ter acesso a temas, a áreas da sua saúde que vão realmente revolucionar o seu metabolismo, entendeu? E quais são as bases para o metabolismo funcionar bem? Intestino, sono reparador, uma boa sensibilidade à insulina, uma boa otimização dos hormônios da tireoide, uma boa suplementação. Então a gente vai falar sobre tudo isso durante essa semana. E você que se dedicar durante uma semana para absorver essa informação, que eu estou aqui dedicando gratuitamente para vocês, pode ter certeza que após uma semana sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter um conhecimento que poucas pessoas têm, você vai ter ferramentas que poucas pessoas têm e vai ver seu corpo de otimizar, vai seu corpo ficar de uma forma tão saudável que poucas pessoas conseguem fazer dessa maneira. Então preste atenção aí do que eu vou falar, anote, se dedique nesse processo. Muitas pessoas aparecem na primeira aula, depois desistem, vão abandonando. Foque na sua saúde, foque no seu corpo, que você vai ter resultado como você nunca teve antes, tá bom? Boa noite aí quem está chegando, vamos lá. Por que eu estou falando isso com tanta certeza para você? Não é a primeira vez que eu faço lives como essa. E eu posso te garantir que todas as pessoas que fazem o processo, que seguem o passo a passo, têm resultados, são resultados incríveis. A única demora é você aproveitar isso aqui, toda essa informação, colocar em prática, seguir e esperar as coisas acontecerem. E o resultado é mais rápido do que parece. Entendeu? Eu te garanto que, em média, todos os alunos têm um resultado de 5 a 13 quilos em 6 semanas. Ou seja, um mês e meio, seu corpo já está bem diferente, já está outro corpo. Então vamos começar em nossa aula, tá bom? Boa noite, como é que tá aí o meu áudio, o vídeo, tudo funcionando bem? Posso começar? Boa noite, quem está chegando agora. Eu tenho um compromisso para fazer com você hoje. Meu compromisso é te explicar de forma direta, de forma prática, o passo a passo para você restaurar a saúde intestinal. Eu falei que vão ser 6 aulas, a gente vai falar de intestino, de sensibilidade à insulina, de sono reparador, de otimizar os hormônios da tireoide, de suplementos indispensáveis, tudo mais. Só que a base para tudo isso acontecer é intestino. Então a primeira aula não é por acaso. Na primeira aula você vai aprender a restaurar a saúde intestinal e a partir daí todas as outras coisas vão começar a funcionar. Não sei se você sabe, é no seu intestino que você absorve todos os nutrientes. Então não adianta nada falar para você coma isso, suplemente isso, se seu intestino está inflamado, se você tem constipação, tem disbiose. Então essa aula é dedicada para isso. Tá? É a aula mais importante porque a sua saúde começa e também termina no intestino. Faz sentido? Só para você ter uma ideia, só para uma noção do que eu estou falando aqui. Doenças como depressão, doenças como ansiedade, diabetes tipo 2, fibromialgia, fadiga crônica, sabe aquele cansaço constante, problemas de pele, doenças autoimunes como a tireoide de Hashimoto, que muita gente tem. Tudo isso aí possui uma relação direta com o desequilíbrio intestinal. Então só com isso aí fica muito fácil você entender porque é impossível alguém ter saúde ou qualquer resultado em relação a emagrecimento se não tiver uma boa saúde intestinal. Pode ver, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que está com dificuldade de emagrecer, é uma pessoa que não está com o intestino saudável. Muito provavelmente ela está com a disbiose intestinal, mas eu vou explicar isso certinho com calma e vou te dar o passo a passo de como tratar isso aí da forma correta, tá bom? Tá tudo certo então, né? Então vamos lá. Por falar nesse assunto, você que está ao vivo agora, se você pudesse dar uma nota de 1 a 10 para a sua saúde intestinal, quanto é que você daria? Sendo que 1 é o intestino totalmente ruim. Eu sofre com muita constipação, com muita diarreia,
com muito inchaço abdominal, gases, seria o péssimo 1. E o 10 seria totalmente regulado, intestino que funciona todos os dias, bonitinho. Você vai ao banheiro, não precisa nem usar papel higiênico, o intestino é impecável. Esse seria o nota 10. Coloca aí, de 1 a 10, qual nota você daria para o seu intestino hoje? Só para eu ter uma noção aqui, até quanto eu vou me aprofundar nesse assunto. Se a maioria tiver com o intestino muito desregulado, eu vou aprofundar um pouco mais nessa aula. Se tiver mais ou menos, eu vou falar só o essencial. Mas pelo que eu vejo na prática, a maioria vai dar nota abaixo de 4 aí. Vamos ver se eu acerto. Deixa eu ver aí nos comentários. Vamos lá, 5, 7, 8, 6. 1. Célia, 9 depois do curso. Ai, tudo bem. Para quem não sabe, a gente em novembro, fez um programa de restauração intestinal avançado. Foi focado para pessoas que queriam restaurar a saúde do intestino. Então, foi um bom motivo, né? Comenta aí para eu saber. Sabe por que eu quero que você comente? Porque eu quero que você grave esse número. Porque daqui a alguns dias eu vou fazer a mesma pergunta para você. Quanto é que está a sua nota em relação à saúde intestinal? E você vai ficar assustado, vai ficar assustada com o quanto vai melhorar em poucos dias. O que eu digo é o seguinte, a melhora costuma ser rápida. O problema é que as pessoas não fazem a forma correta, por isso que não vem resultado rápido. Mas você vai ver que em 2, 3 dias, colocando em prática o que eu vou ensinar aqui, você vai aumentar a sua nota, por exemplo, deu 6, vai para 9. Quem deu 7, vai para 10. Vai aumentar pelo menos 3 a 5 pontos a nota que você deu em alguns dias. Então comente aí para você ver. O Nuzu botou que melhorou depois que tirou a vesícula. Isso é uma ilusão, tá? A gente vai falar sobre isso. Porque quando você tira a vesícula, você não digere bem, não absorve. E aí dá a sensação que o intestino está regulado, mas não é verdade. Vamos lá, quem está chegando agora, coloca aí. Se pudesse dar uma nota de 1 a 10 para a sua saúde intestinal. 1, totalmente ruim. 10, perfeito. O intestino funciona todos os dias, maravilhoso. Eu quero que você escreva aí nos comentários e anote esse número. Vai ver depois o que vai acontecer. Opa, voltou. Deixa eu voltar aqui pra cá pra mim. Opa. Voltei. Apertei sem querer. Quer ver uma coisa? Se você analisar os animais, por exemplo, o cachorro aqui, quem tem cachorro, gato, você vai perceber que quando eles fazem necessidades deles, você vê que se ele tem uma alimentação adequada, balanceada, eles não usam papel higiênico, né? O ânus já fica limpinho, certinho. E hoje você vê que as pessoas têm o intestino cada vez mais sujo, cada vez mais sobrecarregado. E eu vou te ensinar como é que você regula isso, tá bom? Muito bem. Nessa aula, eu vou falar com você sobre a importância de regular o intestino, tudo que você tem que saber sobre alimentação, tudo que você tem que tirar da sua dieta, eu vou falar hoje. Agora sim, você vai melhorar sua nota drasticamente, só que precisa que você aceite o desafio de colocar em prática. Então, eu vou te falar coisas que você tem que tirar da sua dieta, vou te falar de coisas que você tem que adicionar na sua dieta para dar certo, e também vou falar de suplementos. Então eu quero reafirmar meu compromisso de que ainda essa semana você vai ter uma melhora absurda no seu intestino. Eu quero que você assuma o compromisso de seguir as orientações. Só isso. São orientações simples, práticas, mas você precisa colocar em prática. Aceita aí o compromisso? Bota aí, aceito, aceito, aceito. Se você aceita, aceite. E se aceitar, para seguir mesmo, tá? Não é para fazer um aceito e amanhã fazer o que você está fazendo hoje. Aí não vai dar certo. Eu vou te pedir até o final dessa sequência de aulas aí. Então até sexta-feira, até sábado. Eu tenho certeza que quarta ou quinta-feira já vai estar bem melhor. Esse é o meu compromisso com você. Agora você só precisa parar o que você está fazendo, prestar atenção no que eu tenho para te falar. Vai ser uma aula rápida, uma aula direta ao ponto. Ó, faça isso e pronto. Vai ser muito... Quem me conhece sabe que são aulas muito direto ao ponto. Por que assim? Por que eu estou pedindo esse compromisso com você? Porque eu estou tirando a semana inteira aqui para poder te ensinar tudo isso. E a única coisa que você tem que fazer é se comprometer em estar presente nas aulas para realmente ver sua saúde nunca mais ser a mesma. Então não tem por que você não aceitar esse desafio. Aceita o desafio, é isso aí. E para quem é novo, não me conhece ainda, meu nome é Thiago Sampaio. Tá?
Eu sou nutricionista há mais de 8 anos. Já tive a oportunidade de atender mais de 10 mil pacientes nesse período. Já fiz centenas de palestras, dezenas de cursos sobre nutrição aplicada à restauração da saúde, intestinal, emagrecimento, diabetes, suplementação e várias outras áreas da saúde. Inclusive, tenho vários treinamentos, inclusive tem muitos alunos aqui também que eu já vi na aula. Então tenha certeza que você está tendo a oportunidade de ouro de ter um conteúdo valioso que funciona, que já foi validado. E também eu quero até aproveitar para te parabenizar por estar aqui. Você poderia estar jogando seu tempo fora agora com qualquer outra coisa, mas decidiu estar aqui na aula, prestando atenção e dar tempo ao que realmente importa, dar atenção ao que realmente importa, que é a sua saúde. A saúde é a coisa mais importante. Infelizmente as pessoas só dão atenção para a saúde quando perdem. Como dizia Sócrates, né? Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Não adianta você ter tudo e não ter uma boa saúde. E uma boa saúde começa no intestino. Por isso que nossa primeira aula aí vai ser sobre saúde intestinal. Vamos lá. Começando. A primeira coisa que você tem que entender é que tudo que você ingere, seja através de alimentos, seja através de suplementos, depende do intestino para ser bem absorvido. Por que isso, Thiago? Porque no intestino você tem a presença de vilosidades, de microvilosidades e de pregas circulares. Sem contar que o intestino é muito extenso, né? Só para você ter uma ideia, o intestino delgado tem cerca de 6 metros de comprimento. 6 metros. Se você fosse desdobrar tudo ali, as vilosidades e tudo mais, é como se fosse uma quadra de tênis. Tudo isso é área de absorção do intestino. Olha que loucura isso, para você ver o quanto é importante o intestino. Tudo que você ingere vai passar por essas áreas de absorção imensa. Então é tão importante que a natureza, Deus quando te criou falou, o intestino é muito especial, porque ali onde vai ter toda a absorção, fazer algo imenso. Então você tem ali o intestino delgado, com cerca de 6 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 regiões. Tem o duodeno, que tem 2,5 metros. O jejuno também tem cerca de 2,5 metros. E o íleo, na verdade, o duodeno tem 25 centímetros. O jejuno, 2,5 metros. E o íleo, 3,5 metros. Aí depois vem o intestino grosso, que é a parte final do tubo digestivo, e tem cerca ali de 1,5 metro. Aí tem 3 partes ali do intestino grosso, que é o seco, o cólon e o reto. Depois vai entender porque eu estou te explicando isso. Não só você gravar, mas só para você entender que a anatomia do intestino é muito complexa. E não é por acaso, tá? Nada é por acaso. Então imagine aí comigo agora. Uma pessoa que está com o intestino altamente inflamado. Uma pessoa que tem disbiose. Sabe o que é disbiose? É um desequilíbrio na microbiota intestinal. Tem mais bactérias ruins do que boas ali. Muito comum acontecer. Tem constipação, intestino preso. O intestino deveria funcionar todos os dias, 1 a 2 vezes por dia. A maioria tem constipação crônica, há meses, há anos, às vezes há décadas, com o intestino que funciona um dia sim, 2 não. Um dia sim, 3 não. Então imagina que aquilo ali que era para estar sendo eliminado do seu corpo, continua ali. Produtos tóxicos, subproduto metabólico, tudo aquilo sobrecarregando seu intestino e fazendo com que ele fique cada vez menos eficiente nas suas funções. Então, por mais que você tome os melhores suplementos, mais que você faça a melhor dieta do mundo, em alguns casos é como se você nem estivesse tomando nada. Muita gente fala assim, pô, tô tomando algum suplemento e nem vi resultado. É como se o corpo realmente estivesse travado, sabe? Quando você faz alguma coisa, parece estar travado. Inclusive, isso influencia até nas suas decisões, na sua mentalidade. Quem já viu minhas aulas de intestino sabe que intestino influencia muito na saúde mental, no cérebro. Então, quando o intestino não vai bem, não só o metabolismo trava, mas também os seus comportamentos mudam. Parece que as coisas não fluem também. E não é nem só que trava, parece que piora a cada dia. E por que isso? Primeiro tem o fato de você não absorver bem os nutrientes. Como você não absorve, vai ficando cada vez mais deficiente. Esse é o primeiro ponto. E segundo, é que com o tempo, seu metabolismo vai desenvolver uma série de complicações que vai tornar impossível o processo de emagrecimento. Impossível. Eu fico vendo pessoas que, bora fazer restrição calórica, bora cortar dieta, bora fazer jejum e mais jejum. Que tem sua aplicabilidade, mas a maioria só faz besteira. Então, assim, ela já absorve mal, já ingere poucos nutrientes e força ainda mais restrições. O que é que vai acontecer? Seu corpo com a sabedoria que ele tem. Poxa,
ela não está me dando nutriente nenhum, eu vou agora reduzir o máximo o metabolismo dela. Então, se ela precisa de 2.000 calorias para viver, eu vou baixar para 1.000 agora. Então, você vai usar tudo, menos gordura como energia. Então, cuidado com esse negócio de restrição, restrição. Não é restrição, é otimização. Você provavelmente conhece uma pessoa que come de tudo, uma pessoa que às vezes nem segue alimentação regrada, nada, mas está com percentual de gordura baixo, uma pessoa é magra. A pessoa assim, poxa, a fulana come de tudo, não engorda, como é que pode? Vou te falar uma coisa, é porque ela come, muito provavelmente, que ela não engorda. E você que sai de uma restrição para outra, faz uma dieta restrita que viu na internet, aí o que acontece? Seu corpo está aqui, a 1.500, funciona a 1.500, né? Aí você faz uma dieta de 500, imagina. Abaixo do que você precisa para viver. Então, por sobrevivência, seu corpo faz isso. Ele vive proporcional ao que você está ingerindo. Então, verdadeiro tiro no pé você ficar fazendo essas restrições loucas, absurdas. Sabe o que vai acontecer depois? Você vai perder músculo. E quando você voltar a comer de tudo, porque vai voltar a comer, né? Porque a restrição calórica dá gatilho para compulsão alimentar. Ninguém aguenta por muito tempo. Aí quando você vai voltar pior do que estava antes. Você volta com o metabolismo mais lento, porque fez essa restrição, e seu metabolismo fez uma adaptação, com menos músculo, com mais flacidez, tudo de ruim. Então pense o seguinte, emagrecimento é uma coisa de dentro para fora, começa no intestino. Claro que eu vou falar nas outras aulas de sensibilidade à insulina, que é importantíssimo, de tireoide. Tireoide é o hormônio do emagrecimento, só para você ter uma ideia. Vou falar de suplementos que não podem faltar, mas entenda que o intestino é o local de absorção. É a base do processo acontecer. Faz sentido o que eu estou falando até aqui? Bota aí nos comentários para eu ver. Bota aí. Então veja, ó, você não absorvendo nutriente com o intestino inflamado, você começa a ter uma deficiência constante de vários elementos, várias vitaminas, vários minerais, vários aminoácidos, ácidos graxos. O que é que vai acontecer? O metabolismo, reduz por sobrevivência e aí é impossível emagrecer. Impossível. Vários estudos e mais estudos mostram que há uma relação direta entre disbiose, problemas intestinais e obesidade e acúmulo de gordura. Então não tem como. Eu sei que é muito atraente você acreditar nessas pessoas que ficam na internet. Emagreça 20 quilos em 30 dias, 20 quilos em 40 dias. Primeiro que é impossível queimar 20 quilos de gordura em 40, 50 dias. É impossível. Faça tal dieta do jejum, dieta da sopa, dieta tal, que é muito atraente isso. Mas sabe o que vai acontecer? Isso aí, ó. O metabolismo vai reduzir. Você vai ter uma falsa sensação que emagreceu, mas na verdade só desidratou. Depois vai voltar pior do que estava antes. Muita gente aqui já passou por isso. É ou não é verdade? Bota aí nos comentários. Que outras pessoas veem isso e veem que ela não está só. Fala, pô, realmente isso acontece. Não é invenção, isso realmente acontece. Então, desenvolver uma série de complicações, fica impossível emagrecer. E além dessa questão da absorção de nutrientes, o intestino aí, é o que eu estou falando. No intestino, produz uma série de hormônios que são importantíssimos. Pouca gente sabe disso. Ó, tem a colecistocinina, que é essencial para a digestão, também ajuda na saciedade. Tem a secretina, que ajuda a estimular o estômago a produzir pepsina. Pepsina é uma enzima que quebra as proteínas. Tem pessoas que comem proteína com aquele estômago empachado, não digere nada. Uma digestão horrível. O que acontece? Você digere mal, vai absorver mal. Como é a sequência, né? Você ingere, digere no estômago, absorve no intestino para depois utilizar. Então são 4 fases: ingestão, digestão, absorção e utilização. Nem tudo que você ingere, você digere. Nem tudo que você digere, você absorve. E nem tudo que você absorve, você utiliza. Então, sabe por que agora a maioria das pessoas tem problema com nutrição, não tem um metabolismo otimizado, não consegue emagrecer, não consegue ter energia, não consegue ter um bom humor, um bom sono, um bom nada? Porque ela já erra aqui no início, na ingestão. Aí já digere mal, não absorve nada, o intestino está péssimo. Não utiliza nada. Então, a pessoa que está cheio de desequilíbrios nutricionais, cheio de desequilíbrios hormonais, e a vida vai de mal a pior, porque sua saúde física e mental depende desses nutrientes. Os hormônios que fazem você se sentir feliz, os hormônios que fazem você ter saciedade, os hormônios que fazem você emagrecer, os hormônios que fazem você ter projetos, planos, que é a dopamina, né? Ter motivação.
tudo começa com nutrientes. Não sei se você sabe, nada é fabricado do nada no seu corpo. Você pega um nutriente aqui, outro ali, faz hormônio. Um nutriente aqui, outro ali, outro. É que a tirosina e iodo faz hormônio da tireoide. É assim, funciona. Não acho que ele vai ser criado do nada. Então tem esses hormônios para fazer melhorar a digestão. Tem a gastrina que ele ajuda a estimular o ácido clorídrico. Muito importante para digerir bem os alimentos. Cerca de 90% da serotonina é produzida pelo intestino. Olha que incrível. Serotonina é aquele neurotransmissor do bem-estar, do prazer. Você já percebeu que quando está com problema intestinal, quando está com constipação, com diarreia, você começa a ter também ansiedade, começa a ter nervosismo, começa a dormir mal, tem insônia, aí começa a ter mais fadiga no outro dia, a memória fica péssima, começa a esquecer as coisas, aí começa a ter sintoma depressivo. Não é por acaso. Aí muitas vezes alguém vai e toma um remédio aqui, toma um remédio ali, mas esqueceu que o tratamento é de dentro para fora. Você tinha que começar ali no intestino. Faz sentido ou não faz sentido? Não é assim que funciona? Tem gente que tem só ocasionalmente. Comeu uma bobagem hoje, ou já acordei mal no outro dia. Tem pessoas que estão assim há meses. Tem gente que está assim há anos. Mas tem uma boa notícia. Dá para você reverter e é mais rápido do que você imagina. É impressionante. Tem pessoas que estão 5, 10 anos com esse desequilíbrio todo. Em uma semana colocam as orientações em prática. Já tem uma melhora absurda. É muito rápido. Sabe por que é muito rápido? Porque a natureza ela já busca evolução. Quando você entrega para a natureza o que ela precisa, o processo de autocura é automático. Por isso que eu estou pedindo, reforçando que você siga as orientações que eu vou colocar aqui. Mas eu preciso te dar um background para você entender o que é que está por trás da sua situação. Tá bom? Então, quer ver outra coisa? Muita gente vai tomar remédio antidepressivo, tem intestino desequilibrado. Mas aí, se o corpo nem produz serotonina, não está nem produzindo direito, que adianta você usar um remédio que vai inibir a recaptação de serotonina? Não faz sentido. Você tem que começar pelo intestino. Por isso que muita gente não vê resultado nem tomando um remédio. Tá? Vamos lá. Aí você deve estar se perguntando, Thiago, e o que é que está por trás de todas as complicações aí no intestino? Eu não posso falar de intestino, desses problemas intestinais, sem falar sobre disbiose. Não sei se eu vou falar sobre disbiose. Disbiose é o seguinte. Sua microbiota intestinal é composta por cerca de 100 trilhões de micro-organismos. 100 trilhões, imagina isso. Só para você ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 10 vezes mais micro-organismos no intestino do que célula no corpo. 10 vezes mais. Se a gente for contar, a gente é 10% célula, 90% bactéria, 90% micro-organismo. E a disbiose é um desequilíbrio nessa composição da microbiota intestinal. Ela acontece o seguinte, quando você tem um predomínio de bactérias prejudiciais sobre as bactérias benéficas. Porque tem bactérias boas que te ajudam muito e tem bactérias ruins que te prejudicam, se elas dominarem demais. Então as ruins ganham mais espaço, você tem uma disbiose, um desequilíbrio na composição da bactéria intestinal. E não para por aí, porque não é só o desequilíbrio por si só. Essas bactérias com o tempo, elas podem ganhar cada vez mais espaço, começam a crescer, se desenvolver, vão subindo, subindo, e aí começa a colonizar o intestino delgado. Pode chegar a ponto de colonizar até outras partes do seu corpo, porque não estão preparadas para isso. Não estão preparadas para receber certas espécies. Então a gente chama isso de SIBO, que é um supercrescimento bacteriano, e também SIFO, que é o supercrescimento fúngico. Então aquela pessoa que tem muita fermentação, muitos gases, tem muita constipação ou diarreia, às vezes os dois ficam um pouco de constipação depois diarreia. Quem tem supercrescimento fúngico, vai com fungo nas unhas, com candidíase, com aquela língua bem esbranquiçada. Você acordou de manhã, viu como está a sua língua? Você vê ela muito esbranquiçada, mau hálito e tudo mais, tem relação com o supercrescimento fúngico. Também dependendo dos fungos que estão predominando ali, você tem um desejo excessivo por açúcar. Dependendo das bactérias que estão predominando ali, você vai engordar sem parar. Tem estudo mostrando que principalmente em ratinho, né? Quando ele tem uma composição bacteriana específica, ele engorda muito mais fazendo a mesma dieta do que o outro, só que com a flora intestinal mais saudável.
Tanto que você vai e coloca um probiótico. Vou até falar desse probiótico para vocês, tá? Porque tem probióticos que emagrecem. Tem estudo mostrando que só em você ter esses probióticos no seu intestino, você já não acumula gordura e ainda emagrece. Olha que louco isso. Então eles mostram que as duas pessoas fazendo a mesma dieta, no caso, esse estudo foi em ratos. Aquele que tinha certos probióticos não engordava comendo fast food, essas coisas. Então já é um dos motivos pelo qual aquelas pessoas que você conhece, pô, aquela fulana come de tudo, não engorda. Em partes, ela tem uma composição bacteriana que é propício para ela. E às vezes você não tem que melhorar isso, entendeu? É mais ou menos assim, imagine que você tem aqui esse copo, né? Esse copo está cheio de água. Imagine que essa água aqui são as bactérias. E aqui é o seu cólon, o cólon do intestino. Aí você começa a encher de água, ou seja, começa a encher de bactérias. Começa a encher. Ela começa a perder o controle, começa a crescer. Vai chegar hora que vai transbordar, né? Só que essa água ela só vai me dar benefício se tiver aqui. Entendeu? Essas bactérias estão prontas para estar aqui. A água está pronta para estar aqui nesse copo para poder beber. Se ela começar a jorrar aqui, começar a molhar tudo, vai molhar meu sofá aqui, vai molhar minha cadeira, vai dar mofo no sofá, vai alagar o chão todo, as pessoas vão cair no chão, o chão vai ficar molhado. Ou seja, quando você transborda, essas bactérias começam a ganhar espaço, ela causa um estrago na sua saúde. E fica, cada vez que você demora mais, fica mais difícil de você corrigir. Tá entendendo? Já foram encontradas bactérias que era para estar no intestino, lá no colo, já foi encontrada ela no cérebro, para você entender. Então ela pode subir, pode fazer um estrago no seu corpo. Pois é. Então, tem as bactérias boas, mas tem que estar no lugar dela. E outro problema sério, além desse superaquecimento bacteriano, que pode surgir por conta dessa disbiose, é uma permeabilidade intestinal. E aí, eu posso te garantir que a maioria das pessoas aqui nessa aula tem disbiose, tem supercrescimento bacteriano, permeabilidade intestinal, não sabem disso. Olha só isso. Além de todas essas funções que eu falei, de tudo isso, de toda essa importância do intestino, ela também funciona como uma barreira de entrada contra substâncias prejudiciais. Então o que acontece? As células intestinais, que são os enterócitos, elas deveriam estar saudáveis e com suas junções estreitas, juntas. Tem as junções, uma bem próxima da outra, que a gente chama de junções fortes, né? Tight junctions. Só que com a disbiose, com a inflamação e tudo mais, esse revestimento do intestino vai ficando danificado. Então as células vão ficando cada vez mais afastadas. Essa barreira protetora vai deixando de funcionar tão bem. E aí, ó, o que era para estar muito junto, começa a abrir brechas. E aí você começa a ter penetração de substâncias prejudiciais, de proteína de alto peso molecular, metais pesados, toxinas, tudo isso vai penetrar no seu intestino e vai cair na sua corrente sanguínea. As próprias paredes celulares das bactérias quando morrem, que geram lipopolissacarídeos, aí isso aumenta o risco de depressão. Teve um estudo que simulou uma pessoa com disbiose, aí injetou a LPS no sangue dos participantes, em humanos, tá? A LPS são lipopolissacarídeos que você acha nas bactérias gram-negativas. Os participantes começaram a ter depressão, começaram a ter fibromialgia, começaram a ter doenças autoimunes, inflamação crônica, erupções na pele, fadiga crônica, deficiências nutricionais. Então fez uma simulação rápida. Tem gente que está com esse contexto aí, ó, há um tempão. E aí já está achando que é normal, mas não é normal você estar assim. Então quando isso acontece, você tem risco de gordura no fígado, aumento do percentual de gordura, doenças autoimunes, risco de infecções, risco de doenças cardíacas, de diabetes, depressão, de Alzheimer. Tem estudo mostrando uma relação forte entre microbiota e Alzheimer, e várias outras doenças, problemas de pele, intolerância alimentar também muito comum. E aí com isso, qual é a chance do seu metabolismo funcionar bem? Qual é a chance de o seu corpo queimar gordura com eficiência? Seu corpo performar? Não vai acontecer, pelo contrário, vai desandar. Não é assim? Então hoje assim, infelizmente, é muito raro você achar alguém que não tenha disbiose. Hoje o que os estudos estão mostrando é o seguinte: a gente tem uma composição bacteriana na flora intestinal muito diferente em relação aos nossos ancestrais, algumas décadas atrás. Porque nas últimas décadas tem sido cada vez mais comum o uso de antibióticos,
o uso de medicamentos anti-inflamatórios, os problemas digestivos, como a própria hipocloridria, muita gente tem. Tem sido muito comum produto processado, muito glúten ou trigo modificado com glúten mais resistente, que cola no seu intestino, consumo de açúcar, tudo isso interfere. Então, a maioria das pessoas já nasce com desbiose, já nasce com desequilíbrio. Tem um estudo mostrando, por exemplo, que mais de 90%, se não me engano, 92, 96% das pessoas já estão nascendo sem o Lactobacillus reuteri. Olha que louco isso. Lactobacillus reuteri rejuvenesce a pele, melhora o tônus muscular. É um daqueles probióticos que eu disse que, se tiver predominando no seu intestino, você tem dificuldade para engordar e facilidade para emagrecer. Então, quase 100% das pessoas hoje já nascem Lactobacillus reuteri. Olha que louco isso. Meu bebê recém-nascido, tem 2 meses, vai fazer 3. Todo dia ele toma Lactobacillus reuteri. Eu vou te falar 5 probióticos que não podem faltar. Não precisa usar para sempre, tá? 2, 3 meses para alguns meses. Vou falar os que não podem faltar. Um deles é o Lactobacillus reuteri. Mas imagina que muitos de vocês, e eu me incluo nisso também, já nascemos com uma composição bacteriana muito diferente da original. E por conta disso nós pagamos a consequência, nós sofremos as consequências. Então, infelizmente, isso conta também, né? Tem pessoas que tiveram o privilégio de nascer com um microbioma todo bonitinho. A maioria não. Tá certo? Então perceba que o problema é muito maior do que parece. Quando a gente fala assim, intestino é tudo, intestino é o segundo cérebro. Eu lembro que eu vi um livro, né, de 2006 que já falava sobre isso. Isso não é mais novidade para ninguém na área de saúde. Todo mundo já sabe dessa importância há décadas, quem é da área de saúde que estuda, né? Tem descobertas que são muito maiores do que essa que eu falei aqui sobre o intestino. São assombrosas. Todos sabem a importância de restaurar a saúde intestinal. Só que na prática ninguém ensina o que fazer. Ninguém ensina o que deve ser feito. E para a maioria das pessoas o sistema é exatamente o mesmo. As recomendações são a mesma. E a situação fica cada vez pior. Você tem cada vez mais conhecimento, cada vez mais senso da importância daquilo, mas o que é que acontece na prática? O pessoal está piorando, cada vez mais doente, cada vez com mais desequilíbrio intestinal, com mais depressão, com mais diabetes, com mais doença autoimune, e muitas vezes por uma causa intestinal. É por isso que eu digo, se você ficar aí esperando um milagre acontecer, não vai dar certo. Você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Coloque em prática as coisas que eu vou ensinar aqui agora. Você já entendeu uma base aí, um background que pouquíssimas pessoas sabem. E agora você vai saber uma parte mais prática do que fazer. Assuma a responsabilidade por sua saúde. Por que isso? Porque muitos só reclamam assim, o médico não passou aquilo. O nutricionista não fez isso, não dá certo para mim, ai meu Deus. Chegou o momento que você tem que assumir a responsabilidade pela sua saúde. Se você ficar terceirizando, você não vai ter resultado. Não é assim? Eu vejo que muita gente reclama, né, dos profissionais, do médico. Nem todo mundo está familiarizado, nem todo mundo sabe de tudo, né? E se você não assume o controle e vai procurar o direcionamento certo, que é o que você está fazendo aqui, já está na frente da maioria, não vai dar certo, mas aí coloca em prática. Porque de verdade, eu não estou para agradar ninguém, estou aqui para te falar a verdade. Você precisa cair na real, entender que isso é um problema sério e que ninguém vai tratar por você. Eu mesmo vou te dar só informação aqui. Não vai adiantar nada você achar tudo muito bonitinho e aí amanhã não colocar em prática. É ou não é verdade? Quem está com o intestino desequilibrado, com constipação, com mau humor, com ansiedade, com muitos gases, com fadiga, tá? Um risco aumentado para diabetes, para doença autoimune. Assim você nunca vai ver o potencial que o seu corpo tem, né? Você nunca vai ver com o potencial que você merece viver. O emagrecimento vai ser um dos benefícios. Você vai ver o que vai acontecer. É uma loucura. Bom, é isso que você quer? É isso que você está aqui, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Tiago. Depois eu vou fazer uma pergunta e resposta, tá? Então venho aqui nos comentários. Muita gente perguntando também sobre o programa de emagrecimento avançado. Vamos deixar isso para o final, para a gente não perder a linha de raciocínio. Pode ser? Até está combinado. Porque se eu falar de outro assunto agora no meio, pode ser que quebre. Mas depois eu falo do programa de emagrecimento. Vou tirar algumas dúvidas aqui também de vocês. Mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio, para ficar tudo claro.
Bom, vamos lá. Até aqui você já entendeu a importância de recuperar sua saúde intestinal. Beleza. Aí você deve estar pensando, tá, João, o que é que eu devo fazer a partir de agora? Vamos lá. Eu vou falar de dietas, de alimentos que não podem faltar, de suplementos para melhorar a saúde do intestino. Mas primeiro eu preciso falar do que você deve tirar. Então, antes de incluir, você vai aprender a tirar. De nada vai adiantar você ingerir os melhores alimentos que eu vou falar, os melhores suplementos, se continuar ingerindo produtos que estão inflamando, que estão sobrecarregando o intestino. Então preste atenção nisso aí. Tem algumas coisas que se tiver na sua casa hoje, você já vai dar um fim nisso. Combinado? Primeira coisa, é extremamente importante você evitar todos os tipos de açúcares. Ah, Thiago, mas açúcar mascavo, não importa. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar de coco. Tira isso aí da sua rotina. Por que isso? Porque o consumo desses açúcares serve de alimento para essas bactérias que são prejudiciais. Serve de alimento para fungos também que são prejudiciais. Então isso vai agravar a desbiose. Então o primeiro ponto é você reduzir drasticamente a ingestão de açúcar. Eu sei que muita gente aqui já não usa açúcar, mas tem outros pontos que você precisa tirar. Quem usa ainda, toma a decisão agora. Vai valer a pena. Eu estou te pedindo uma semana de credibilidade, uma semana de confiança. Se não dá certo, aí você, deu certo, vou voltar ao normal. Mas eu tenho certeza que em menos de uma semana, você acompanhando os conteúdos das aulas, colocando as orientações em prática, é impossível você não se sentir outra pessoa. Você fala assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Por que ninguém nunca me falou isso antes? Que é o que as pessoas me falam sempre. Então, o primeiro ponto, açúcar. Porque açúcar, além de dar resistência à insulina, vai ter uma aula aqui nessa semana só sobre resistência à insulina. A maioria de vocês tem resistência à insulina. É um problema sério, ele não emagrece, inflamação alta. O açúcar também prejudica a tireoide. Claro que só o tireoide, o hormônio da tireoide, o T3, é o hormônio do emagrecimento. Como é que você vai emagrecer sem ele? Impossível. Vai ter aula de suplemento, de sono. Mas vamos voltar aqui para a questão do intestino. E quando você estiver usando açúcar e com disbiose, esse açúcar alimenta essas bactérias. Então elas começam a fermentar e nunca vai tratar disbiose de fato. Infelizmente é assim. Segundo item, adoçantes artificiais. Principalmente sucralose, que muita gente diz que é saudável, né? Ah, sucralose é natural. Não sei de onde tiraram isso. Que sucralose é natural da cana-do-açúcar. Só da cabeça dele. Não existe. Então, sucralose, aspartame, que você acha muito em refrigerante diet, essas coisas. Produto adoçado, diet. Sacarina também. São os piores. Todas elas podem causar um impacto negativo na sua flora intestinal. E não se engane, tá? Adoçantes naturais também podem prejudicar. Por exemplo, xilitol. Xilitol é normal. Tá, xilitol, todos os ol, xilitol, sorbitol, maltitol, eles são fermentados pelas bactérias intestinais. Eritritol, agave. Então, de forma geral, quanto menos adoçante você usar, melhor. O que se salva é estévia. Mas ainda assim, quanto menos você usar, melhor. Pois é, muita gente usando esses adoçantes achando que é saudável. Eles têm um alto poder de fermentação. Então, imagina, você está com disbiose, supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico. É você dar um xilitol da vida, porque disseram que é natural. Que ali é o alimento dessas bactérias, vão crescer mais. Por isso que quando você ingere isso aí, dá logo muita fermentação, muitos gases. O odor também, esse cheiro muito forte. Quanto mais forte está esse cheiro, quanto mais você vê que está insuportável. Muita gente é assim, né? É porque pior está a sua saúde. Muita gente não sabe. Então, eu falei de açúcares, adoçantes artificiais e alguns naturais também, você tem que ter cuidado. Terceiro, glúten. Isso aqui é um assunto muito sério, gente. Muito sério. Atualmente, a gente come muito mais glúten se a gente for comparar na época lá dos nossos ancestrais. E o que aconteceu? Com a modificação do glúten, com esses melhoramentos genéticos, bem entre aspas, o glúten foi ficando mais resistente e as pessoas começaram a ter muito mais concentração de glúten na dieta.
Aí muita gente começou a desenvolver uma sensibilidade ou então uma intolerância silenciosa ao glúten. Claro, tem aquelas pessoas que têm doença celíaca, uma coisa que já é bem evidente. Mas tem pessoas que têm uma sensibilidade, intolerância silenciosa ao glúten. Então isso aí é silenciosa. Você está ingerindo aquilo que está lhe prejudicando todo dia e você não sabe. Então isso certamente vai prejudicar demais a sua saúde intestinal. Entendeu? É por isso que nesse processo para restaurar a saúde intestinal, eu recomendo você evitar totalmente a ingestão de glúten. Ou pelo menos reduzir drasticamente. É uma recomendação que eu tenho. Então onde é que tem glúten? Pão, biscoito, farinha de trigo, massas, bolo. Tudo que tem farinha de trigo é bom você dar uma reduzida. Combinado até aqui? Bota aí nos comentários se tá tudo certo pra eu ver. Deixa eu ver aqui. Calma que tô vendo que tem algumas dúvidas aqui que eu vou tirar no final. Vou falar dos probióticos, dos suplementos. Ô Carol, vem cá. Maravilha. Vamos lá, tem outra coisa que pouca gente sabe, tá? Que são em relação aos laticínios. Quem tem intolerância à lactose, o que é que acontece? A lactose também fica sendo fermentada pelas bactérias. Quem aqui tem intolerância à lactose sabe como é. Você ingere uma coisa com leite, que tem lactose, ele começa a fermentar, começa a gerar muitos gases. E é como se estivesse alimentando a disbiose. Então, muito cuidado com laticínios, principalmente com lactose, se você tem intolerância à lactose. Agora, é claro que existem tipos de queijos, tem alguns tipos de iogurte que quase não tem lactose, quase não faz diferença para a maioria das pessoas. Mas é importante você saber identificar isso. Faz muita diferença. Olha lá, eu tenho, tá vendo? O áudio tá um pouco estranho, né? O meu Instagram tem ficado assim ultimamente. Mas tá dando pra entender, não tá, gente? Deixa eu te falar. Ver se tá melhor agora o áudio. Acho que agora voltou. Vamos lá. Tem outra coisa, olha. Outra coisa que pouca gente sabe. Aditivos alimentares, principalmente emulsificantes. Isso aí, ó. É um problema seríssimo, sabe por quê? Tem emulsificante como o polissorbato 80, a carboximetilcelulose, que elas podem causar uma desbiose e um aumento da permeabilidade intestinal, porque esses emulsificantes agridem a mucosa do intestino. Você encontra ele muito nesses sorvetes, em molhos, geleias, em pães, muito pão integral que o pessoal acha que é saudável, às vezes é o pior que tem para você comer. Nas massas, tudo que tem muito emulsificante, você tem que ter cuidado, porque isso está danificando a mucosa do seu intestino. E você já aprendeu aqui que a mucosa danificada é um espaço para você ter permeabilidade intestinal. Já vi até suplemento com polissorbato 80, tem que ter cuidado. Olha os ingredientes, os piores são polissorbato 80 e carboximetilcelulose. Mas tudo que você vê que tem emulsificante, já assim, já fique mais esperto, tá? Então eu falei aqui de açúcar, adoçante artificial, glúten, cuidado com os laticínios, os emulsificantes e por último, eu quero falar dos FODMAPs. FODMAPs que são classes de alimentos que têm um alto potencial de fermentação. Então são o que, basicamente? Eles são carboidratos fermentáveis de cadeia curta. Tem muito alimento que tem FODMAPs, alimentos que são considerados saudáveis, mas que pode causar bastante desconforto gastrointestinal e piorar a desbiose mesmo sendo saudável. Por exemplo, o alho. Alho é saudável, né? Mas é uma FODMAPs. Quem está com desbiose, com muita fermentação, supercrescimento bacteriano, tem que dar um tempo disso. Alho, cebola, feijão, leite, que eu falei aí, a farinha de trigo, porque tudo isso tem um alto potencial de fermentação. Repolho, brócolis, tá certo? Tiago, eu preciso tirar tudo isso para sempre? Não, isso é algo pontual. Pense como se fosse um tratamento. Um tratamento. Você vai evitar o que tem que ser evitado para poder parar de agredir seu intestino. Porque imagina você só adicionar as coisas que precisa sem tirar o que está agredindo. Não vai adiantar. Vai ser um resultado parcial.
Então você para uns 2, 3 meses, é o ideal. Mas na primeira semana você vê um resultado incrível já. Esse é meu compromisso com você. Uma semana. Mas por que eu peço 2 a 3 meses? Porque tem pessoas que estão com uma desbiose muito acentuada. Tem muita gente que tem muito tempo com constipação, com complicações intestinais, com muitos sintomas. E esse tempo é o que eu vejo que a maioria das pessoas precisa para restabelecer 100% a saúde intestinal. Alguns mais, alguns menos, óbvio. Mas é o tempo para você restabelecer e depois você volta de maneira equilibrada. Então, assim, uma vez na semana, 2 vezes na semana, um pouco aqui, um pouco ali. Faz uma manutenção. Mas de início, é importante que seja algo mais certinho. Fazer 90% do tempo que tem que ser feito. Tá claro até aqui essa parte do que é importante tirar? Bota aí nos comentários se tá tudo certo, se tá tudo ok. Porque agora eu quero entrar na parte do que adicionar. Então você já aprendeu o que tem que tirar. Daqui a pouco eu faço uma pergunta e respostas aí, que tem algumas dúvidas aqui. Mas pra gente não perder o raciocínio, eu respondo depois. Então você aprendeu tudo que tem que tirar. Tá claro isso? Açúcares, adoçantes artificiais, emulsificantes, os FODMAPs, cuidado com o glúten, com a farinha de trigo em excesso. Maravilha, então. Ok, vamos lá. Pronto, Thiago. Retirei ou reduzi o máximo possível todos esses produtos aí. O que é que eu faço agora? Vamos lá, isso agora é a parte mais importante. Vamos lá. Primeiro, eu preciso falar com você de fibras. Muita gente fala de fibra, mas não ensina como você ingerir fibra. As fibras alimentares são essenciais para você aumentar o volume das fezes, para facilitar o trânsito intestinal, e alguns tipos de fibras, eles alimentam as bactérias boas. Olha isso, se você não ingerir o suficiente de fibra, se você não ingerir o mínimo necessário de fibras, você nunca vai ter um intestino saudável. Ponto. Todas as pessoas precisam ingerir um mínimo de fibras por dia. Agora outra realidade para você. A maioria das pessoas no Brasil não consome nem metade da quantidade de fibra que precisa. Então, quando eu vejo na prática, a maioria das pessoas tem complicações intestinais, tem a baixa ingestão de fibra. Claro que tem outros problemas que eu vou falar aqui, mas fibra é clássico. Então você precisa começar a ingerir mais fibra na sua dieta, tá? Existe uma maneira simples de você fazer isso. É claro que você aumentar a ingestão de fruta, aumentar a ingestão de verdura, de legumes, raízes, os alimentos integrais, arroz integral, tudo isso vai melhorar a sua ingestão de fibra, certo? Beleza. Só que esses alimentos têm relativamente pouca fibra. Você pega, por exemplo, 100 gramas de arroz integral, tem 2, 3 gramas de fibra. Em média, a gente precisa de 30 gramas por dia. Entre 20 e 40. A maioria precisa de 30 gramas de fibra por dia. A maioria até se dá bem com 25 e tal. Imagina aí, você vai comer 100 de arroz, tem 2 de fibra. Come uma fruta, tem 2. Então, para bater isso, com a alimentação de hoje em dia é muito complicado. No passado era mais simples, porque não existia todo esse processo, né? Então, nossos ancestrais usavam muito raízes, coisas assim, da terra, muita fibra. Hoje não tem tanto isso. Então, tem uma receita simples aqui que vai fazer você nunca mais ter deficiência com fibra. E só isso aqui vai fazer uma mudança no seu intestino que você não tem ideia. Só isso aqui. É uma receita muito simples. Você vai pegar chia, linhaça e psyllium. É uma combinação de fibra solúvel com insolúvel, tá? Psyllium bem solúvel, chia insolúvel, chia mistura de solúvel com solúvel e linhaça insolúvel a maioria. Você pega, por exemplo, ó, 20 gramas de cada um. Então pega 20 gramas de chia, 20 gramas de linhaça, 20 gramas de psyllium. Anote isso aí, você nunca mais vai ter problema com fibra. Aí você vai bater todos no liquidificador, no processador, vai virar um pó, vai virar uma farinha com essas sementes. Psyllium, para você ter uma ideia, 70% é fibra. É quase um suplemento de fibra. Só que tem muito fibra solúvel. Tá? É boa, mas tem que ter insolúvel também.
Linhaça é mais insolúvel. E chia tem mais solúvel, mas também tem fibra insolúvel. Então o que é que você faz? Bate todos eles. 20 gramas de cada, média, não tem problema. Aí você vai pegar uma colher de chá, aquela colher pequenininha, e vai usar de 1 a 3 vezes ao dia nas principais refeições, dessa mistura. Não tem gosto de nada, não vai comprometer a refeição, é bem pouquinho que usa. Bate tudo, coloca uma colher de chá 1 a 3 vezes ao dia. Tiago, como eu vou saber se é 1 ou 3 vezes? Se você já tem hábito de usar frutas, verduras, legumes, uma dieta saudável, plantas, folhas, etc., talvez você não precise de tanta fibra assim. Talvez uma seja suficiente para você. Agora, se você é uma pessoa que tem uma ingestão de fibra normalmente muito baixa, tem muita constipação, intestino muito preso, você vai usar 2 a 3 vezes por dia, junto com as principais refeições. Tá certo? Tá claro isso aí? Isso aqui é muito importante, tá? É o primeiro passo para o seu intestino começar a ser restaurado, aumentar a gestão de fibra. Porque eu ensinei só o que tem que tirar, né? Agora o que tem que colocar. Esse mix aí, uma colherzinha de chá, 1 a 3 vezes ao dia. Ah, Thiago, pode ser 4, 5, 6 vezes? Não, porque o excesso de fibra também ele pode dar efeito contrário, pode trancar o intestino. Comece com o que eu estou falando aqui, 1 a 3. Já vai dar certo aí em mais de 90% dos casos. Tá? Além disso, você tem que ajustar a quantidade de água. Ah, Thiago, todo mundo fala de água. Mas você não bebe a quantidade certa de água. A gente tem que falar mesmo. Porque a água facilita o trânsito intestinal. Sem água isso não vai acontecer. É importante, por exemplo, para o transporte das fibras. Além disso, ela mantém a mucosa intestinal hidratada. Então a água é essencial para você ter um intestino saudável. Não tem como você ter um intestino muito bom só com fibra, só tirando as coisas. Tem que ter um mínimo de água por dia. Tá bom, Thiago, quanto de água que eu preciso beber por dia? Faz a conta aí agora. 35 ml vezes o peso. Então, por exemplo, ó, Thiago, eu tenho 80 quilos. Vou dar um exemplo aqui, tá? 80 vezes 35. Vai dar 2.800. Ou seja, eu tenho que beber 2 litros e 800 ml de água por dia. Quanto é que você precisa? Bota aí nos comentários. Multiplica aí seu peso vezes 35. Alguns 30, 35 nessa faixa, mas eu prefiro 35, que é uma margem um pouco para cima. E outra coisa importante, olha só, essa água, ela não é bom você usar ela durante a refeição, porque muita gente vai comer e bebendo junto, comendo e bebendo, comendo e bebendo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Pior coisa, sabe por quê? Hora de beber é hora de beber, hora de comer é hora de comer. Quando você começa a mastigar, começa a ingerir o alimento, seu sistema se prepara para digerir. Então, começa a produzir ácido clorídrico. O que acontece nesse momento? Aí você vai e bebe água. O que acontece? O pH do estômago do ácido clorídrico tem que ser ácido. O nome já diz ácido clorídrico. Um pH de 2, bem ácido. Aí você vai e bebe um copo com água, que tem um pH de 7. O que vai acontecer? Você vai fazer uma solução no seu estômago, vai misturar aquele ácido clorídrico com a água e você vai reduzir a eficiência das suas enzimas digestivas. Vai reduzir a capacidade de digerir o alimento. Então, a água tem que ser 35 ml vezes o peso, mas não durante a refeição. O ideal é 30 a 60 minutos antes, ou então só 1 a 2 horas depois, mas separado da refeição. Claro, isso é importante. Tudo bem. Eu vou entrar na parte de suplemento agora, dos probióticos, tudo que eu falei aqui. Mas eu vou te garantir uma coisa, só o que eu falei até aqui já é pelo menos 70% do seu resultado. Na verdade, eu já vi pessoas recuperarem 100% da saúde do intestino, emagrecerem absurdamente só colocando isso em prática. Por exemplo, agora, em novembro, a gente abriu uma turma do programa de restauração intestinal avançada. Foram 6 semanas. Era um programa voltado para quem quer restaurar o intestino e tal, fazer desparasitação. Foi um processo de 6 semanas. Acho que tem aluno aqui do RIA. Bota aí, restauração intestinal avançada. Quem é do RIA, comenta aí para eu ver.
que acontece? Ó, pessoas que tinham anos com constipação melhoraram nesse prazo de 6 semanas. Pessoas que estavam acima do peso começaram a emagrecer. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma pessoa que emagreceu 12 quilos nesse prazo de 6 semanas. Ela começou um pouco depois, fechou as 6 semanas no início do ano. 12 quilos. Outras 6 quilos, 8 quilos. Pô, Thiago, emagreceu porque tratou o intestino, óbvio. Depois que ela tratou o intestino, começou a absorver os nutrientes. Os hormônios começaram a melhorar. Os hormônios que lhe dão saciedade, você acha que produz aonde? No intestino. Sabe aquele GLP-1, todo mundo usando Ozempic, não sei o que, tá? Victoza. GLP-1, eles são análogos do GLP-1, tiram sua fome, né? GLP-1 é um hormônio do intestino. É que ninguém te fala isso. Aí você começa a absorver bem as coisas, tudo fica otimizado, tireoide otimizada, tudo funciona bem, emagrece. Entendeu? É muito comum isso acontecer. Então eu quero que você entenda que eu vou falar de suplemento agora, só que a base do processo, 70% do resultado eu já falei aqui. Tirar o que tem que ser tirado. Falei do açúcar, do adoçante artificial, do glúten, dos laticínios, emulsificantes, os FODMAPs. Ter cuidado com isso, reduzir o máximo. Adicionar as fibras. Essa receita que eu ensinei com chia, psyllium e linhaça. 35 ml de água vezes o peso, longe das refeições. Isso aqui é 70% do seu resultado. Se você fizer só isso aqui, daqui para quarta ou quinta-feira você vai mandar mensagem dizendo que sua nota do intestino melhorou em 2, 3 pontos. Faz o teste para você ver se não é assim. Olha aí o pessoal comentando, tá vendo? Vamos lá. Tiago, o que é que eu posso tomar assim em relação a suplementos? Falei de alimento, né? O que é que a gente pode fazer de suplemento? Eu vou falar de alimento e de suplemento, vou falar dos dois aqui. Primeira coisa muito importante para o intestino, chama curcumina. Olha o que eu vou falar aqui, pouca gente sabe. Curcumina, ele não é só um potente anti-inflamatório. A curcumina também tem uma ação antifúngica muito interessante. Então, muitas de vocês que estão com crescimento de fungos, com supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, com intestino inflamado, a cúrcuma é muito interessante. E também ela ajuda a fortalecer a barreira intestinal. Só que tem uma pegadinha da cúrcuma que eu quero te ensinar agora. Por que isso? A cúrcuma ela é muito conhecida por ter uma taxa de absorção muito baixa. Quando você ingere cúrcuma, quase você não absorve nada. Essa é a realidade. Aí muita gente combina com piperina, que é a pimenta do reino preta. Uma substância na pimenta do reino preto. A piperina aumenta a absorção da cúrcuma em até 20 vezes. Oh, nossa, ótimo, realmente. Ó. Mas tem um ponto importante. Nesse caso de saúde intestinal, como a gente quer que seja um efeito anti-inflamatório no intestino, como a gente quer um efeito antifúngico, antibacteriano no intestino, o importante, o que a gente quer é que realmente essa cúrcuma seja mal absorvida. Eu quero que ela seja mal absorvida e permaneça no trato gastrointestinal, para você poder ter um efeito mais direcionado para o intestino. Pegou? Então, nesse caso, o recomendado é 300 mg de curcumina. Curcumina é o princípio ativo da cúrcuma. 300 mg de curcumina 2 vezes por dia. 300 mg 2 vezes por dia, ou seja, vai dar 600 mg por dia de curcumina. Pode ser de 600 a 1 grama por dia, não tem problema. Mas eu prefiro a dose média recomendada é essa aí. 300 mg de curcumina pura. Pura que eu digo. Pode combinar com outras coisas? Pode. Eu vou falar de outras coisas aqui. Pode combinar, mas não combinar com coisas que aumentam a absorção da cúrcuma. Você não vai combinar com piperina, não vai combinar com algum princípio ativo que aumenta a absorção da cúrcuma, que hoje em dia tem formatos de cúrcuma que já vem com uma biodisponibilidade muito alta. Que é bom realmente ter efeito sistêmico, anti-inflamatório. Mas nesse caso a gente quer direcionado para o intestino. Tá claro? Então uma opção é você fazer a suplementação, do jeito que eu ensinei. E outra forma é você usar a própria raiz da cúrcuma. A média é de 3 a 5 gramas por dia, da raiz mesmo. Pega a raiz, rala ali.
ou pode ser o pó da cúrcuma, 3 a 5 gramas. Pô, Thiago, porque em cápsula é 300 miligramas e em pó é 3 gramas, muito mais? Porque em cápsula eu estou dando a curcumina, o princípio ativo. Em pó tem tudo, tem todos as outras frações da cúrcuma. Então você usa um pouco mais. Pode fazer no shot, pode botar em alguma refeição, na água com limão, sem problema. Vai funcionar também. Tem gente que não gosta, né? Mancha tudo, amarelado, o sabor não é tão bom. Aí a cápsula vai dar conta do recado. Certinho? Tem outra coisa que ajuda muito, chama berberina. Berberina tem um efeito muito interessante. É um antibiótico antifúngico natural. E tem sido muito estudado para combater supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico. Existe uma fórmula até que eu já fiz, que é berberina curcumina. Pode fazer da mesma cápsula. Porque nesse caso ela não vai potencializar o efeito da curcumina. Mas as duas vão ter um efeito intestinal. A berberina também, sabe o que é de interessante? Ela reduz a glicemia. Não sei se você já viu aqui nos meus posts, nas minhas aulas. A berberina, ela tem um efeito tão bom para melhorar a sensibilidade à insulina, vai baixar a glicemia, quanto a metformina, o glifage da vida, é o remédio mais vendido para diabetes. E quando você reduz o açúcar no sangue, você automaticamente reduz o alimento dos fungos, das bactérias. Lembra que eu falei que o açúcar serve de alimento para esses micro-organismos? Então a berberina, além de ter um efeito antimicrobiano, ela reduz o açúcar. Então reduz o alimento delas. Fantástico. Berberina 300 a 500 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia. Uma boa média para a maioria é 300 miligramas 2 vezes ao dia, junto com a curcumina. Entendeu? É uma combinação muito boa. Tem mais. Estão gostando, gente, das informações? Estão conseguindo pegar certinho? Você vê que são informações direto ao ponto. E dose, quantidade, como é que faz. Aqui não tem erro. Eu vi que estão com as dúvidas aqui. Não estou falando agora, que eu vou falar no final as dúvidas, tá? Para poder ficar claro. Não deixe perguntando do programa de acompanhamento e tal. Vou falar tudo isso no final, para a gente focar aqui na aula. Eu tô vendo tudo aqui, tá tudo sob controle. Que bom, obrigado aí pela mensagem, tá, gente? Vamos lá. Curcumina berberina. Outro item para você colocar na sua rotina: azeite de oliva extra virgem. Azeite de oliva extra virgem. Não é um suplemento, tá? Mas o que acontece? É um alimento. E o azeite é muito rico em ácidos graxos monoinsaturados, principalmente ácido oleico. Quando o pessoal vai estudar ácido oleico, é um absurdo. Não sei como as pessoas não falam isso. Ácido oleico ajuda a reduzir a inflamação no intestino. Tanto que alguns estudos mostram que o consumo regular do azeite de oliva, 1 a 2 colheres de sopa por dia, já está associado ao menor risco de desenvolver doenças inflamatórias intestinais. Então, menor risco de doença de Crohn, de colite ulcerativa. Ele é um anti-inflamatório intestinal. Não só intestinal, né? Então, pode usar de 1 a 3 colheres de sopa por dia. Eu geralmente coloco umas 2 por dia nessa faixa aí. O azeite de oliva extra virgem, com acidez menor que 0,5% de preferência. Também sabe outra coisa que ajuda muito, que é um ácido graxo? Ômega 3. Ômega 3 tem efeito anti-inflamatório, ajuda a combater aquele acúmulo de LPS, que são os lipopolissacarídeos que surge quando as bactérias gram-negativas morrem. Vale a pena você ingerir pelo menos 1 ou 2 gramas por dia de EPA e DHA. Mais EPA do que DHA. Para manutenção. Para tratamento, pode usar até 3, 4 gramas por dia do ômega 3. Próximo item da lista, um outro suplemento fantástico para quem está com permeabilidade intestinal, com disbiose. Sabe qual é? Glutamina. Sabe por quê? A glutamina muita gente usa para massa muscular, para academia. Não funciona para isso. Glutamina não serve para rendimento físico, para ficar forte, nada disso. Tem outras coisas muito melhores do que glutamina para isso. Mas glutamina é a principal fonte energética para as células do intestino, que são os enterócitos. Então é muito importante isso porque essas células elas participam da absorção de nutrientes e também elas formam aquela barreira protetora intestinal. Então a suplementação com glutamina pode ser útil para disbiose,
para permeabilidade intestinal, para síndrome do intestino irritável e outros problemas intestinais. Minha recomendação para a glutamina geralmente é 5 gramas por dia. De preferência logo quando acordar em jejum. O melhor momento para você tomar glutamina. Aí seguindo a lista, tem também probióticos e prebióticos. Prebióticos são fibras que alimentam as bactérias, que são probióticos. E probióticos são esses micro-organismos vivos, que são principalmente lactobacilos e bifidobactérias. Esses probióticos causam vários benefícios para a sua saúde. E tem aquela questão que eu te falei, o intestino abriga cerca de 100 trilhões de bactérias. Enquanto algumas são boas, legais, outras são ruins. Então quando você toma bactérias boas, você acaba favorecendo que haja um equilíbrio entre elas. Você dá as bactérias boas e alimenta elas. É nessa ordem. Então, primeiro os probióticos. Quem é do programa de extração intestinal aprendeu isso. A gente fez um processo primeiro com introdução de probiótico. Primeiro fez a limpeza, né? Dieta anti-inflamatória, desparasitação, etc. Limpou o terreno. Depois adicionou os probióticos. Aí na outra semana, pré-biótico. Para poder alimentar esses micro-organismos. Entendeu? E como é que você ingere esses probióticos na rotina? Tem duas maneiras, tá? A primeira são algumas bebidas. As melhores são o kefir e a kombucha. Kefir e kombucha são ótimas fontes de probióticos. Tem iogurte natural, tem probiótico, chucrute, azeitona, mas kefir e kombucha se destacam nas pesquisas. Mas tem outra maneira, que é através da suplementação. Então é possível você selecionar probióticos e você ingerir ele em cápsula. Toma antes de dormir, tá? É o melhor hora para você tomar probiótico antes de dormir. Porque à noite você tem uma produção menor de ácido clorídrico. Então isso facilita a absorção dos probióticos. Aí você está pensando, tchau, são vários probióticos. Só é que você recomenda. Anota aí, são os melhores que eu vou falar agora. Ó. Um presente é para quem ficou até agora na aula. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri. Tanto o reuteri quanto o gasseri são muito bons para emagrecimento. Inclusive no programa de emagrecimento avançado, vocês estão perguntando aí, tem uma fase que a gente introduz suplementação e uma suplementação que eu adiciono são desses super probióticos. Reuteri, gasseri, porque os estudos mostram que eles melhoram a sensibilidade à insulina, a sensibilidade à lempitina, impedem o acúmulo de gordura, ajudam a reduzir a gordura abdominal. São efeitos bem interessantes. Então, reuteri, gasseri. Tem um muito interessante, chama Bifidobacterium longum. Esse Bifidobacterium longum, ele tem um efeito muito interessante para a melhora do humor, para a saúde mental. O Lactobacillus helvéticos também. Tanto tem uma formulação, você pode fazer helvéticos e longum. Bifidobacterium longum, Lactobacillus helvéticos. Eles dois têm um efeito muito interessante para o humor. Acabam contribuindo no emagrecimento, dão mais saciedade. Tem um outro muito interessante que chama raminosus. Lactobacillus raminosus. O raminosus, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que pegaram duas mulheres. Uma tomou raminosus, a outra não. Quem tomou, queimou 50% mais gordura. Olha que louco isso. Então, reuteri, gasseri, são nomes complicadinhos, né? Mas não são difíceis de achar, não. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium longum, Lactobacillus helvéticos e Lactobacillus raminosus. São os 5 que eu mais gosto, os melhores. Inclusive, eu já fiz formulação com eles, tá? Depois eu disponibilizo aí para vocês. 5 probióticos. Tem uma versão que tem 2 bilhões de cada um e tem uma versão de 1 bilhão cada um. Eu recomendo de 1 a 2 bilhões UFC, que são unidades formadoras de colônia, de cada um. Então, isso aí é muito bom, vale a pena. Antes de dormir. Tá? Lembrando que não é uma obrigação você estar usando esse suplemento para ter resultado. Lembra que eu falei no início? 70% do seu progresso é aquela base lá. Tirar o que tem que ser tirado, quantidade certa de água, quantidade certa de fibra, verduras, legumes, mudar a alimentação. Isso aí, eu já vi pessoas restaurarem 100% com isso. Agora, é claro que à medida que sua gravidade vai aumentando, à medida que seu percentual de gordura está muito alto, à medida que muita constipação, muita inflamação, muito edema, inchaço, gases, supercrescimento fúngico, bacteriano, aí
a suplementação vai ficando cada vez mais interessante. Mas quero que você entenda que uma coisa não funciona sem a outra. Se você adicionar só o suplemento agora com o intestino todo destruído, não vai adiantar. Faz sentido? É um processo de limpeza, depois suplementação. Então eu tenho um desafio para você. Você que ficou aí até agora, é porque você tem mais dedicação, mais comprometimento que todo mundo. Tem gente que foi, não sei, já desistiu dela mesmo. Não, desisti, não quero mais conta. Você não, você está aqui. Então eu tenho um desafio para você. Não tem chance de você seguir as recomendações que eu falei e não ter resultado. É por isso que eu te falei no início que ainda essa semana você vai ver já resultados incríveis. E meu desafio é o seguinte, para agora, não precisa nem pensar nos suplementos. Não pense no suplemento agora não. Eu sei que você anotou, gostou do suplemento, quer saber mais. Não anota isso, relaxa por enquanto. Primeiro, o que é que você vai fazer? Vamos por partes. Porque se você tentar abraçar tudo, você não abraça nada. Vamos por partes. Primeiro é um processo de limpeza de terreno. Seu intestino precisa parar de ser agredido. Então você vai fazer o que primeiro? Assim que acabar essa aula, você vai tirar farinha de trigo, pão, biscoito, bolo. Vai tirar adoçante artificial, aqueles adoçantes que eu falei, xilitol, maltitol, eritritol, aspartame, sucralose. Vai preferir o stevia ou sem nada. O ideal é você não adoçar com nada. Vai ficar um tempo sem beber bebida alcoólica. Vai tirar todos os tipos de açúcar. Vai incluir aquelas sementes que eu falei, com chia, linhaça, psyllia, fazer o mix, uma colher de chá 3 vezes por dia. Vai incluir o azeite de oliva extra virgem. Olha isso, só faz isso. A cúrcuma, que pode ser em cápsula, pode ser o pó mesmo. E vai beber a quantidade certa de água, que eu ensinei aqui, 35 ml do seu peso, afastado das refeições. Só isso aí. Então, eu vou recapitular. Para agora, vai tirar a farinha de trigo processada, é integral também. Ah, Thiago, que é pão integral muitas vezes é pior do que o normal. Eu já fiz até um post sobre isso, depois eu explico melhor. Pão, biscoito, bolacha, tira adoçante artificial, fica um tempo sem bebida alcoólica, açúcar. Inclui as sementes que eu ensinei. Lembra do mix? 20 gramas de psyllium, 20 gramas de linhaça, 20 gramas de chia. Bate tudo, vai virar uma farinha, uma colher de chá, 1 a 3 vezes ao dia. Ah, já eu quero 4, 5. Não vai dar certo, aí pode piorar. 1 a 3. Vai incluir o azeite de oliva extra virgem, com acidez abaixo de 0,5%, uma colher de sopa 1 a 3 vezes ao dia, nas principais refeições. 1 a 2 já ajuda demais. Se quem já tomou ômega 3, ótimo, o ômega 3 ajuda muito. E a cúrcuma, se for a cúrcuma pó, 3 gramas, se for a curcumina em cápsula, ativo, 300 miligramas 2 vezes por dia. Com a água certa, tudo certinho. Tem gente que vai falar assim, eu já sei, pô, Thiago, isso é muito difícil, não consigo ficar sem meu pão, preciso beber no fim de semana, vão achar que eu sou antissocial, eu preciso ser feliz. Vamos falar a verdade. Você tá feliz agora? Você vai continuar deixando você para depois até quando? Não tá vendo que isso não tá certo? Você acha normal tomar esses remédios todos os dias? Veja que muitas vezes esses pensamentos são fuga, são autossabotagem que você está fazendo com você mesmo. Então pare de se enganar com isso. Se você está pensando em algo como isso, elimine esse pensamento. Porque se você quer ter um corpo mais bonito, todo mundo quer. Quer emagrecer, ter um corpo mais bonito, quer ter mais energia. Todo mundo quer poder vestir as roupas que gosta. Todo mundo quer ter mais autoestima, quer emagrecer. Mas para isso você precisa fazer algo, tem que pagar um preço, isso não vai cair do céu. Para ficar bem, com o corpo forte, saudável, cheio de energia, você precisa fazer exercício, para melhorar a alimentação, dormir no horário. Inclusive aqui na semana vai ter aula só sobre sono reparador, que vou ensinar uma estratégia infalível para você ter um sono reparador. Melhorar a sensibilidade à insulina, vai ter aula sobre isso aqui. Melhorar a sensibilidade à insulina, que é uma coisa que muita gente tem resistência à insulina, tem vários problemas por conta disso. Tem que otimizar a tireoide, eu vou ensinar tudo isso para você. Você precisa só colocar em prática. Mas isso vai te tirar da zona de conforto, eu sei. Vai surgir um pensamento sabotador, vai surgir uma coisa na sua mente para você se sabotar. Então você elimina isso. Eu posso te dizer uma coisa, eu já vivi os dois caminhos. Eu sei o caminho de você não fazer nada certo e fazer tudo certo. Milhares de pacientes também sabem, milhares de alunos também sabem a diferença. Eu te garanto, vale muito mais a pena
você escolher esse caminho aí, o caminho de melhorar o seu estilo de vida, um caminho que aparentemente é mais difícil, mas que depois vai tornar a sua vida muito mais fácil. Muitas vezes os remédios você toma ou vai precisar tomar, você não vai mais. O seu estilo de vida muda, o seu nível de energia muda. Então o que é mais fácil te ilude porque ele traz recompensa imediata. Então uma festinha aqui, uma bebida ali, aquelas amizadezinhas, aquele tem recompensa imediata, é dopamina barata. O mais difícil, a decisão que você vai tomar hoje, ela vai te transformar uma pessoa melhor, mas é a cada dia. Mas sabe quando você chegar no seu resultado daqui a algumas semanas, é o que eu estou dizendo, são algumas semanas, entendeu? Aí você vai olhar para trás e vai sentir orgulho no que você vê, do que você conquistou. Então a recompensa não é imediata, mas quando chega, ela vai te preencher muito mais do que essas vazias que você vai, se distrai ali um pouquinho, recompensa, bebe e tal, volta, vem aquela mesma frustração, o seu corpo lhe dizendo tá errado, tá ruim, olha quanto inchaço, percentual de gordura alto, gordura visceral, desânimo, fadiga, insônia, seu corpo toda hora gritando para você que tá errado. Aí você vai, faz uma fuga ali, volta, daí tudo errado de novo. Tem esses prazeres momentâneos, vão te matar. Então talvez você não tenha vivido como deveria até hoje. Mas não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é que você não está aqui por acaso e agora você tem a oportunidade de reescrever a sua história. E eu vou estar aqui a semana toda e todas as aulas vão ser tão boas quanto essa aí. Direto ao ponto, que deve ser feito, prática. Eu vou te ensinar de uma forma que você já está sabendo o que fazer no dia seguinte, né? Numa semana, no dia seguinte você sabe o que fazer. Beleza? Ficou claro até aqui o que eu falei sobre o intestino, a importância de tratar o intestino. Comentei, valeu a pena ou não valeu a pena ficar aqui até essa aula? Me dá um feedback aí. Porque agora eu vou pegar esses minutinhos para falar do programa de emagrecimento avançado, para tirar as dúvidas, que eu vi que surgiram algumas dúvidas aqui que eu vou esclarecer. E o que mais possa surgir, eu vou ficar disponível, vou tirar aqui uns 10 minutinhos para dar uma luz para vocês a mais, tá bom? Eu quero o feedback aí, se está tudo claro, tudo certinho. Se eu conseguir trazer a informação da forma correta para você. Inclusive, eu estou vendo aqui, muito obrigado pelas mensagens, tá? E eu quero parabenizar todos vocês que ficaram até agora. Porque quem fica do início ao fim são pessoas diferenciadas. Então, assim, parabéns por ter dedicado esse tempo para a sua saúde. Eu vi que muita gente ficou perguntando lá do programa de emagrecimento avançado, do restauração intestinal. O de restauração intestinal não vai acontecer agora, foi de novembro. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre esse programa. O que acontece? Ano passado, eu fiz esse programa de acompanhamento 2 vezes. Mais de 900 pessoas, foram 979 pessoas que emagreceram de 5 a 13 quilos. Veja isso. Em dois programas que a gente fez. Um em janeiro e o outro em maio, se não me engano, ou junho. 979 pessoas emagreceram de 5 a 13 quilos. E esse programa de acompanhamento está de volta. Eu não consigo fazer ele muitas vezes porque exige muita dedicação, eu fico dando aulas ao vivo, estou ali com vocês, muito suporte. Mas ele está de volta. A próxima turma vai começar dia 22 de janeiro. Então, sem ser hoje, segunda, próxima segunda-feira. Inclusive, já tem gente inscrita nesse programa, do dia 22 de janeiro. Quem está dentro do programa aí, que vai participar do programa de emagrecimento avançado, bota aí nos comentários para eu ver. Estou dentro do PEA, bota assim, PEA, Programa de Emagrecimento Avançado. Muita gente já está dentro de 22 de janeiro. O que acontece? Para quem não conhece ainda, é um programa de emagrecimento avançado, um programa de acompanhamento em que as alunas têm acesso às 4 melhores estratégias nutricionais para ativar o metabolismo e acelerar a queima de gordura. Então é para quem realmente quer eliminar de 5 a 13 quilos nessa faixa de 6 semanas. E claro, né, quem quer ter o corpo mais bonito, quer poder recuperar a autoestima, a saúde, viver melhor. Todos os benefícios vêm junto com o emagrecimento. E o mais importante, a manutenção desse resultado é a longo prazo. Eu gosto de falar isso porque muita gente faz esses métodos por aí de restrição, essas coisas loucas, e aí ela volta e engorda tudo de novo, fica com efeito sanfona. Não é assim que funciona. Aqui vai ser dividido em 4 fases. Na fase 1, você vai ter um processo de detox anti-inflamatório.
que vai ser uma faxina no seu organismo. Aquilo que eu falei para você, tirar o que tem que ser tirado, colocar o que tem que ser colocado, eliminar as toxinas, reduzir a inflamação drasticamente, para justamente seu corpo ficar preparado para o que vai vir na próxima fase. Então, só na fase 1, que dura 7 dias, as pessoas emagrecem de 2 a 5 quilos. Só na fase 1. Aí vem a fase 2, que eu chamo de start metabólico. No start metabólico, a gente vai abastecer o seu corpo com alimentos estratégicos. E o objetivo desses alimentos estratégicos é otimizar o intestino, otimizar a digestão e a função da tireoide. Ou seja, entregar os nutrientes certos para que esse metabolismo funcione de forma otimizada. Aí na fase 2, a pessoa elimina mais de 1 a 3 quilos. Na fase 1 é 2 a 5, na 2 é de 1 a 3 quilos. Passou a fase 2, vem a fase 3, que é a dieta cetogênica. Muita gente ouviu falar de dieta cetogênica, né? A dieta cetogênica é uma fase onde você usa a gordura como principal fonte de energia. Você entra em cetose e seu corpo vira quase uma máquina de queimar gordura. Muitas vezes, até você dormindo, você está usando gordura como energia. Quase 24 horas por dia. Então, como é uma estratégia mais focada em queimar gordura, a média de emagrecimento na fase 3 é de 2 a 5 quilos. E depois vem a fase 4, que é uma fase chamada reativadora. Sabe por quê? Muitas vezes, quando você emagrece muito, o metabolismo ele começa a ir se adaptando, começa a reduzir. Aí, antes disso acontecer, a gente começa uma estratégia reativadora para você poder reativar seu metabolismo e otimizar de volta a queima de gordura, para você não parar. Fora isso, a fase reativadora também melhora a definição muscular. Então, foi um processo milimetricamente calculado, dura 6 semanas, tá? Como o programa de restauração intestinal avançada, 6 semanas, e eu vou estar ali para acompanhar de perto sua jornada, para te ajudar a eliminar esse peso de 5 a 13 quilos nesse prazo de 6 semanas. Toda semana você tem um encontro ao vivo comigo e você vai receber todas as orientações necessárias de cada fase. Então, fase 1, dieta detox anti-inflamatória. Você recebe um plano alimentar. Não é de boca, é um planejamento. Quem já fez aí uma metodologia pode comentar aí como é que faz. Você recebe um plano, a alimentação, os alimentos, a quantidade, os horários. Aí tem shots, sucos detox, tudo que eu ensino certinho para cada fase. Passou a semana 1, outro encontro ao vivo, vou te passar as orientações cada semana. Então isso ajuda você a manter a motivação no processo e ajuda também a tornar o processo mais dinâmico. É muito interessante. Aí você vai começar a seguir a estratégia nutricional para poder ou desinflamar, ou para ativar seu metabolismo, acelerar a queima de gordura, melhorar a definição muscular. Aí você tem o plano alimentar, que é desenvolvido para cada fase, um plano alimentar. Tem bebidas de shot, suco, café. Tem as suplementações, os manipulados que eu recomendo. Fora tudo isso, ainda tem uma comunidade com pessoas focadas em emagrecimento. Então tem um grupo ali de pessoas que estão focadas nesse objetivo, o mesmo objetivo que você. Isso é importante, porque muitas vezes está no seu ambiente, tem pessoas que não estão empenhadas em te ajudar, não vão estar com você ali do lado. A gente tem um grupo, e tem um grupo de interação ali que você pode estar interagindo. Um grupo fechado de notícias e um de interação. Para você poder estar ali se motivando, trocando experiência. Fora tudo isso, ainda tem um processo de reconhecimento nesse processo, porque os melhores resultados, eles ganham vários prêmios, ganham formulações, ganham um bônus para você poder comprar suplementação. Isso tudo incluso já no programa. Top, né? E tem mais, gente. O que foi que eu preparei? As 200 primeiras pessoas que entrarem vão ter alguns presentes exclusivos. Por exemplo, as 10 primeiras que entrarem vão ganhar já esse voucher de R$ 200 de suplementação. Então você entrou no programa agora de acompanhamento. Você vai receber um voucher de R$ 200 de suplementação para poder iniciar com as formulações que eu recomendo. As 50 primeiras que entrarem vão ganhar análise de exames. Então, de repente, você fez um exame de sangue aí, ou vai fazer. Você pode mandar para mim, para nossa equipe. A gente vai analisar seus exames e te falar e dar um feedback se você deve fazer em relação à alimentação e suplementos. As 100 primeiros que entrarem vão ter 8 e-books com centenas de receitas saudáveis para você poder variar sua alimentação. E as 200 primeiros vão poder convidar uma pessoa a participar. Então olha isso aí, você vai poder presentear uma pessoa, alguém que você quer bem, alguém que sabe que precisa emagrecer, precisa melhorar a saúde,
pode ser seu marido, pode ser seu colega de trabalho, seu amigo, sua amiga. Você pode dar de convite, de presente, o programa de emagrecimento. Ou de repente podem dividir, né? Fala assim, iniciou esse programa aqui, pode dividir com você. Fica a seu critério. Mas veja bem, se eu fosse colocar tudo isso que eu falei na ponta do lápis, eu poderia cobrar facilmente 9, 10 mil reais. E tem muitas pessoas que cobram esse preço. Só para você ter uma noção, 6 encontros comigo hoje está custando 7.200 reais. Mas eu sei que nem todo mundo tem esse dinheiro disponível para investir assim. E meu objetivo com esses programas é fazer algo realmente acessível para que todas as pessoas consigam de fato entrar no programa e emagrecer com saúde aí nas próximas 6 semanas. É por isso que quem entrar nessa turma agora, o investimento do PEA, do Programa de Emagrecimento Avançado, vai ser de 12 de R$ 49,70. Extremamente acessível, então 497 à vista. São menos de R$ 12 por dia para você eliminar até 13 quilos em 6 semanas. Recuperar a saúde, conquistar o corpo que você deseja e sem passar fome, sem efeito sanfona, sem tomar remédio, aplicação, injeção, sem cirurgia, sem tratamentos caros. De verdade, gente. Então, de coração, essa é a sua chance para você poder alcançar seus objetivos de emagrecimento de uma forma muito mais rápida, de uma forma duradoura e já começar o ano aí 2024 com um corpo muito mais magro, muito mais saudável. Então, o pessoal que está perguntando onde é que se inscreve e tudo mais. O link para se inscrever está aí no meu Instagram agora, pedi para minha equipe colocar. E quem está no grupo do WhatsApp vai receber também o link lá no WhatsApp. Tá bom? Pense bem, perda de peso, um corpo mais bonito e saudável, autoestima recuperada, os exames normalizados, a manutenção desse resultado a longo prazo, tudo isso aí está ao seu alcance com o programa de emagrecimento avançado. Aproveite essa oportunidade, faça sua inscrição, até porque dia 22, segunda agora, a gente já vai começar. Aí você vai poder mais entrar, vai ficar tarde demais. Esse é o melhor momento para você entrar, ficar entre os primeiros inscritos e garantir todos os bônus. Quem é aluno dos programas já estão dentro, né? Já se inscreveram antes. E agora eu abri inscrição para vocês aqui no Instagram. Pode se inscrever, ficar entre os primeiros e aproveitar, tá? Pode sair do Instagram, se inscreve, volta aqui depois para mim falar que já entrou. Que eu vou tirar aqui 10 minutinhos para tirar as dúvidas. Se for com alguma dúvida, uma coisa sobre a aula, sobre o programa de acompanhamento, eu vou estar aqui para poder te ajudar, tá bom? Manda aí para mim. Travou aqui, o valor desse programa de acompanhamento está 12 vezes de R$ 49,70 ou 497 à vista. É algo extremamente acessível. Se você fizer as contas, vai dar menos de R$ 12 por dia. Acesso por quanto tempo? Ótima pergunta, Paty, que eu não respondi. O ao vivo comigo vão ser 6 semanas, ou seja, um encontro por semana. Dia 22 agora, a gente vai fazer um encontro ao vivo. Aí vou fazer o quê? A dieta detox anti-inflamatória. Vou te passar o planejamento, depois fase 2, 3. Tem essa parte ao vivo, vão ser 6 semanas de acompanhamento. Mas o acesso às aulas, o acesso a todo o material, tudo você vai ter por um ano. Você tem um ano todo para poder ver, rever, fazer, refazer, assistir a aula, reassistir várias vezes. O link está no grupo do WhatsApp? Tá sim, se o pessoal não mandou, eu pedi para mandar agora, é o pessoal para mandar no WhatsApp. E aqui no link, qualquer coisa você pode sair da live, e clicar no link da minha bio, se inscreve lá e me diz se deu tudo certo. Porque esse link estava travando mais cedo, acho que agora já está funcionando. Ó, Maria José, já está dentro do pé. Bem-vindo, Maria José. Parabéns aí pela decisão. Vai valer muito a pena, tá? Sueli, como faz para... Sueli, se compor de desconto, 497. Tá muito... você vai ganhar R$ 200 de formulação, se ficar entre as 10 primeiras, né? Vai poder convidar uma pessoa de graça, você pode dividir com essa pessoa. Vai ganhar vários e-books. Só esses e-books de receita já custa R$ 497. Vai ter 6 encontros comigo. 6 encontros comigo daria mais de R$ 7.000. Então você está muito acessível. Aproveite, já que eu estou quase ajustando esse preço. O acompanhamento é mesmo para todos? Olha, esse acompanhamento é focado para quem quer reduzir o percentual de gordura, para quem quer emagrecer de 5 a 13 quilos nesse prazo de 6 semanas. Por que isso?
Na minha experiência, nos últimos que a gente fez, 979 pessoas emagreceram de 5 a 13 quilos. Então é nossa promessa, é baseado nos nossos estudos, nossa pesquisa, seguindo essa metodologia, vai emagrecer nessa faixa aí. Tá? Então, por exemplo, se você está com baixo peso, se você não quer emagrecer, não é o objetivo do programa, não faz sentido você entrar. Agora, quem está com o intestino desregulado, quer otimizar a digestão, melhorar o ritmo intestinal, quer emagrecer, quer desinflamar, quer desinchar, aí vai te ajudar demais nesse processo. Vamos lá, calma, tem muita pergunta aqui, eu vou fazer o máximo para responder o máximo. Quando vai ter novamente o programa? Depois desse agora de janeiro, não tem mínima previsão, porque a última que eu fiz foi maio ou junho de emagrecimento. Não deve ter outra tão cedo, tá? Não tenho nem previsão. De verdade, e se tiver, o preço vai ser ajustado. Então, acho que o melhor momento para você entrar é esse. Bárbara, põe um post no Instagram para divulgar. O que acontece, Bárbara? Eu não coloquei ainda no Instagram porque eu quero priorizar as pessoas da aula, do ao vivo. Porque tem todos esses bônus. De convidar uma pessoa, o bônus de receber os e-books, de ter os exames analisados pela gente. Então, se eu deixo no Instagram, ia estourar rapidinho esses bônus. E vocês que assistiram a aula e tudo iriam perder. Então, eu sempre dou prioridade para quem assistiu às aulas. Aí depois que tiver partido dos primeiros inscritos, aí eu divulgo geralzão para todo mundo, tá bom? Você deixa gravado o resumo da aula no grupo. Eu vou tentar baixar essa aula para deixar lá para vocês, tá? Às vezes funciona, às vezes não. Vamos lá, mais perguntas aqui. A hemoglobina glicada 6,5. Nesse programa eu consigo reverter esse quadro sem remédio? Edna, eu vou te falar de um caso de uma pessoa, não sei se ela está nessa aula, ela participou do último programa, ela estava com a glicemia 399, hemoglobina glicada na casa de 10, se eu não me engano. Saiu de 399 para 110 a glicemia. Fora isso, emagreceu um monte. E ainda por cima, a hemoglobina glicada reduziu drasticamente. Então não tenha dúvida que vai ajudar demais. Até porque o processo para você combater a resistência à insulina, diabetes tipo 2 e tudo mais, é você reduzindo o percentual de gordura, comendo melhor. Então todo esse programa vai te dar sim, esse suporte. Cadê? Vamos lá. Rede Franca, hipertrofia? Não, hipertrofia eu pretendo fazer mais para frente. Essa é para quem quer reduzir o percentual de gordura. Beberina sempre, então, toda a suplementação eu recomendo 2 a 3 meses. Aí dá uma pausa. Muitas vezes nem precisa continuar, tá? Laís, quem tem problema de tireoide pode tomar as sementes? Já ouvi dizer que não. Claro que pode, isso não tem nada a ver. Pode usar sim. Na verdade, deve, né? Você usar semente melhora o ritmo intestinal. O intestino reflete na saúde da sua tireoide. Não sei se você sabe. Maria aqui, Porto, obrigado. Eu que agradeço. Fala sobre... Doutor, no programa você passa suplementação? Sim. No programa, o que acontece? Você tem um plano alimentar que eu recomendo. É como se eu estivesse prescrevendo uma dieta mesmo. A suplementação que eu recomendo. Os primeiros aqui vão ter análise de exame. Então a gente vai analisar seu exame e falar, ó, vitamina D deu baixa, tome isso. B12 deu baixa, isso. Assim, são muitos benefícios realmente por preço muito acessível. E a gente fala a suplementação, alimentação, as fórmulas, tudo que pode acelerar o processo vai estar lá incluso nesse programa. Mel. Mel, se for em quantidade média, se uma colherzinha de chá, não tem problema. O negócio é a dose, né? Só um pouquinho assim não tem nada não. Andrei botou aqui, ó, Thiago, eu sempre te acompanho, já entrei em vários grupos teu, mas fico na dúvida das dietas, pois tenho Hashimoto. Ó, meu, eu entendo o seu receio, tá?
Então o que acontece? Hashimoto, por ser uma doença autoimune, inclusive eu vou falar mais sobre isso na aula de tireoide. Nessa semana vai ter uma aula só sobre tireoide. É uma doença que muitas vezes é causada por uma permeabilidade intestinal. É uma alteração intestinal que está desencadeando uma resposta autoimune. Então esse tipo de programa, esse tipo de alimentação, esse tipo de recomendação que eu dei aqui é ainda mais importante para você. Não deve ter receio. Imagina só, você continuar comendo de tudo que você já come. Assim, o que as pessoas comem em geral, né? Não sei qual é a sua dieta, mas as pessoas comem biscoito, pão, etc. Muitas vezes o que está causando o, o estímulo imunológico, você está reforçando a sua alimentação, então não faz sentido. Muita gente pensa assim, eu vou fazer, minha imunidade é muito baixa, eu fico com medo de fazer dieta. Aí é que você realmente deveria fazer, entendeu? Porque você está baixo porque realmente sua dieta está lhe prejudicando. E quando vem essa questão de autoimune, então, é que eu sou bem rigoroso assim com relação ao intestino. Aí é que tem que dar uma atenção dobrada. Ó, Lourdes aí, ó. Me inscrevi no PEA. Bem-vinda. Bem-vinda, Lourdes. Isabel também, entrei no PEA. Bem-vinda. Quem tá no N360 já tá dentro, né? Quem 360 envolve tudo. Então, Joerlândia que tá no N360 já tá dentro também do PEA. E Zé, obrigado por essa aula grátis. Nada, que isso, imagina. Laís, pode formular cúrcuma com berberina? Pode sim. Eu vou fazer um post esses dias sobre a formulação que eu fiz, que é cúrcuma, berberina, que pode te interessar. Viviane, perdeu a promoção 260. Infelizmente, quando perde assim, não dá mais pra gente fazer muita coisa. Mas dá tempo de entrar ainda. Porque como você já é aluna, pode entrar no 360, né? É verdade que bebida de soja faz mal. Olha, eu particularmente não recomendo nada com soja. Então, assim, eu evito. Zuleide, amém. Obrigado pela mensagem. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Meu Deus, quanta mensagem. Tiago, como faço para fazer uma consulta online? Olha, por enquanto minha agenda tá fechada, tá? Mas em fevereiro eu vou abrir a agenda. Mas vai ser lá para março, tá? Vai botar no Instagram quando eu abrir. Socorro News, quero pagar por Pix. Quem tiver com uma dúvida assim de pagamento, pode mandar mensagem no nosso direct. Porque assim que acaba a aula, eu vou responder lá o direct, dar uma ajuda para vocês no suporte. Em relação à inscrição e tudo, pode ir lá no direct, tá? Nube aí, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã tem mais. Consulta online para paciente novo, agora R$ 1.200. Por isso que eu acho ótima oportunidade de você entrar nesse programa de acompanhamento. E isso vai poder marcar para março. Fala de tireoide de Hashimoto. Vai ter uma aula só sobre isso, calma. Vai ter uma aula só sobre tireoide, como otimizar a tireoide. A Isabel falou que já fez pagamento pro Pix e foi rápido. É tranquilo. Mas quem tiver alguma coisa pode falar com a gente. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem aqui mais. Ó, que eu fiz bem detalhado essa aula, falei bem detalhado do programa de acompanhamento. Se tiver alguma coisa realmente que eu pulei aqui, que eu não falei, mas já respondi. Mas acho que agora já tirei todas as dúvidas, não é isso? Confirma aí se ok, se eu posso ir em paz, tranquilo. Depois eu vou fazer um post sobre candidíase com calma. Muito do que eu falei aqui já é a solução, né? Uma dieta antifúngica, curcumina, berberina. E tudo que eu ensinei aqui ajuda a tratar candidíase também. Mas depois eu faço algo mais específico para esse assunto, para não fugir muito do tema. Oh, boa noite, obrigado aí pela mensagem. Tá tudo certo, né? Tem como obtermos essa aula? Olha, depois entre no grupo do WhatsApp, que eu vou tentar salvar essa aula e mandar lá no grupo para vocês, tá? Vou fazer o máximo aqui.
que às vezes a aula fica muito grande, não dá para enviar, mas eu vou dar um jeito aqui. Então, quem não assistiu a aula toda, quer assistir, entra no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, ou no direct, que a gente manda o link do WhatsApp. Eu vou tentar, não é garantido, eu vou tentar mandar a aula. Gente, obrigado aí pela mensagem, Mário aí, pô, valeu, gente, obrigado. Olha só, obrigado aí pela companhia. Amanhã, 19h45, tem nossa aula 2, imperdível. Ainda de cada aula que eu vou dar aqui, é uma base para o seu metabolismo funcionar de forma otimizada e você poder chegar no seu corpo ideal. Então, assim, aproveita essa oportunidade, siga o processo até o final, para a gente poder explorar o máximo aí que você pode conseguir. O que eu fico assim é que você pode otimizar seu metabolismo, pode revitalizar seu corpo. Agora você tem que fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Noob aí, obrigado a você. Fico feliz que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê amanhã às 19h45. Fiquem com Deus. Até a próxima. Quem entrou no programa de acompanhamento avançado hoje, você vai ser direcionado para um grupo fechado, tá? Então, sua equipe vai entrar em contato. E se prepare que dia 22, segunda-feira, você vai iniciar essa jornada aí junto comigo por 6 semanas. Então se prepare para começar 2024 diferente. Mila aqui falou que gostou da aula. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Vou saindo dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã.